Eu sou a Mari. Eu sou o Enzo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o conto Mari Benedita, do livro Em Submissas Lágrimas de Mulheres, que foi escrito pela Conceição Evaristo, uma autora brasileira. O livro foi editado pela editora Malê. Ele possui 140 páginas e 13 contos. Foi publicado em 2011 e o conto que a gente vai falar hoje é sobre a Mari Benedita. Só que, no geral, todos os contos aqui desse livro, eles falam sobre mulheres e principalmente mulheres negras marginalizadas na sociedade. E a Conceição Evaristo, ela retrata de uma forma que acolhe essas mulheres e traz a história dela para esse livro. Sim, a gente sente a presença dela nas histórias. A autora, ela utiliza da técnica escrevivência, ou seja, ela pega histórias reais e muda para o seu livro. A autora, ela se coloca como uma narradora ouvinte, então ela acaba acolhendo e mostrando para todo mundo essas histórias das mulheres negras. A gente também não pode deixar de falar do livro No Seu Pescoço, da Chimamanda Adichie, que também é um livro sobre contos e foi o nosso livro lido no Clube do Livro do mês passado. E a gente não podia deixar de juntar esses dois livros para fazer uma relação entre eles, e vocês vão ver como que eles se conectam. Bom, a Chimamanda, ela é uma escritora nigeriana, e nesse livro a gente pode também ver elementos que se assemelham ao Em Submissas Lágrimas de Mulheres, porque os dois livros são contos, são livros de contos, e as duas escritoras, elas se encontram, não na realidade, mas elas se encontram por serem duas escritoras que falam sobre mulheres negras e sobre identidade, ancestralidade, a luta e o preconceito em sociedade das mulheres negras e o apagamento delas. Então, os dois contos, eles se juntam, os dois livros se juntam nesse sentido. Voltando ao conto Mari Benedita, a gente encontra a Mari voltando para sua cidade natal, Manhãs Azuis, à procura da Conceição Evaristo. A Conceição, ela relata que ela não entende por que a Mari está à procura dela, porque ela é uma mulher muito rica e que fazia anos que ela já não voltava para a cidade. Então a autora, ela começa a pensar e se perguntar se a Mari precisava de alguma ajuda e por isso que ela estava à procura da Conceição. Mas quando Mari acha ela no hotel onde a Conceição estava hospedada, ela começa a falar sobre a sua vida e fala que ela quer relatar tudo para a Conceição para ela poder escrever. Bom, ao contrário que a Conceição pensava, ela não queria relatar sobre uma história triste dela ou tipo para pedir ajuda ou algo do tipo, e sim ela quis oferecer a seu corpo história, ou seja, ela ia relatar sobre tudo que ela já viveu e já passou. A Conceição, ela deixa de lado o cansaço dela da viagem e começa a escutar a Mari. E no começo do livro, na apresentação do livro, a Conceição, ela coloca que ela não sabe se ela é uma boa aconselhadora, só que ela diz que ela é uma boa ouvinte, que ela gosta de escutar muito as pessoas e as histórias delas. A Mari começa a relatar sobre a sua vida e ela revela que seu nome na verdade não é Mari Benedita, e sim que ela tem o desejo de ser chamada assim. E não é nos posto qual é o nome dela, então a gente acaba por acolher esse nome que ela deseja ser chamada. Ela começa a falar sobre a sua vida e uma coisa que a gente tem de informação nos primeiros segundos é que ela é poliglota e ela sabe, além da língua portuguesa, ela sabe inglês, espanhol e francês. E ela também possui um vasto conhecimento em línguas africanas e ela quer muito aprender línguas indígenas do Brasil. Ela fala que desde criança ela queria sair do interior, das cidades azuis, da Manhãs Azuis. E ela fala que ela sempre gostou muito de mapas e coisas ligadas à geografia. Então ela começa a ter esse desejo, desde muito nova, de sair e aprender coisas novas. Então, no final dessa parte, a gente descobre que a Mari, ela é poliglota e que ela é autodidata também. Seguindo o conto, é escrito que ela mora num local com difícil acesso à educação. Então, do nada, assim, ela começa a imitar os passos de um casal de tartaruga e fingir cansaço e imitar como se ela tivesse uma doença. Então, os pais dela rapidamente levam ela para um hospital, porque ali no interior não tinha. E então, quando eles chegam no hospital, eles não acabam nem encontrando uma solução ali, por ser perto do interior ainda. Então eles levam a filha dele pra tia paterna dela, a tia Aurora.
E lá ela fica com a tia e logo quando a Mari chega, ela se sente muito acolhida pela tia. Então ela acaba esquecendo de fingir a doença e a tia percebe, só que ela não briga com ela. A tia só fala que no dia seguinte ela ia levar ela no médico e que a Mari podia continuar ficando na casa dela o tempo que ela quisesse. Os pais dela, depois de 2 semanas que a Mari Benedita estava lá, vieram para buscar ela. O pai dela descobre que na verdade ela não tem nenhuma doença, já que o hospital não relatou nenhum tipo de doença que ela teria. Então ele fala que... Ele não fala, mas a gente acaba entendendo que ele fica triste pela filha dele querer se distanciar e também feliz por ela não ter nenhum tipo de doença. Então, depois de muita conversa com essa irmã dele, que ele não era muito próximo já que ela era vista como ovelha negra da família por ser uma mulher independente que não tinha marido e que morava longe do interior, ou seja, longe da família. Ele conversa com ela e ele fala que só vai deixar a filha dele ficar até o final do ano letivo. Mas esse período se estende e ela acaba continuando em horizonte aberto. Então assim foi se fazendo a vida da Mari Benedita. E ela foi vivendo todas as novidades que ela podia, tudo encantava ela. E ela iniciou o processo de encontrar a música também, porque a tia dela era professora de música muito dedicada. Então a tia dela colocou ela nesse campo da música e da disciplina artística. E nesses certos íntimos que a Mari vivia, ela viu a tia dela tocando violino e a reação dela foi tampar os olhos e escutar só com a mente. Depois de continuar escutando a tia dela tocar, ela percebe que a tia começou a chorar e o violino, é descrito no livro também que ela chorava tal qual o violino. Então, talvez ela estava tocando uma música que a tia dela sentia muito. Depois de alguns anos, a Mari ela volta e ela tenta relembrar essa imagem na cabeça dela e trazer isso para uma pintura artística. Só que ela não conseguia pintar a concretude da solidão da mulher nas artes dela. Então aqui começa o processo criativo da Mari criar obras de arte e a capacidade dela de captar as emoções e os sentimentos e trazer isso com bastante carga emocional nas pinturas dela e trazer isso para a vida dela em si. Bom, e durante seu relato a gente tem a informação de quais foram as suas primeiras obras de arte. Então ela revela que ela utilizou de momentos importantes da vida de uma mulher, que no caso para ela foi a primeira menstruação e a perca da virginidade. Ela relata que ela tratou isso com muita intensidade. Então ela começa a revelar qual tipo de arte que ela utiliza para fazer essas obras. Então ela fala que, na verdade, ela usa do próprio sangue dela, como se foi falado anteriormente, que ela age como se o corpo dela fosse a sua história. Então ela usa o sangue da sua primeira menstruação e o sangue que ela acabou perdendo na virginidade. E ela mostra tudo isso numa obra de arte, mas depois ela quer também mostrar outras partes da sua vida, então ela começa a se automutilar para fazer essas coisas, para fazer essa obra de arte. Então a autora ela revela que a Mari Benedita ela tem vários cortes, vários queloides do corpo e os braços. Sim. E a gente percebe que ela não importa se isso vai doer, se vai me prejudicar, porque ela vive a arte dela intensamente e que ela vai sim mostrar essa arte dela. Então, o segundo momento, como a Mari falou, que foi a perda da virgindade dela, foi aos 19 anos e foi o contato dela com o amor, que ela se entregou bastante emocionalmente, teve bastante entrega física. Então, ela novamente trouxe esse momento para uma obra de arte e a carga emocional dela, do desejo e do amor. E por fim, mas chegando pro final da história, a gente consegue perceber que a produção artística dela é muito forte e que ela também cria as próprias tintas, os pigmentos, que é algo da própria família dela, que são de pigmentos de tintas, de flores, de plantas no geral.
que ela usa para fazer essas obras dela, só que ela também traz o próprio corpo dela como matéria-prima, ela pinta as obras com o próprio corpo dela. Então ela tinge as obras dela com o próprio sangue dela, que foi o da primeira menstruação dela e da perda da virgindade. Ela traz essa intensidade visceral para a pintura dela e essa carga emocional enorme, bem gritante, e que até é um pouco fora do comum que a gente percebe. Sim. Então ela traz a própria vida dela como arte e o corpo dela como uma vivência e um bordado como uma imagem. Então ela borda a vida dela com sangue e a imagem na pintura. Bom, estamos chegando ao fim dessa resenha e a gente quis deixar algumas palavrinhas do que nós achamos e a gente chegou à conclusão que essa obra ela é existencial, corporal e emocional. Porque durante todas as histórias, como na Maria Benedita, elas utilizam o corpo, elas sangram para contar todas essas histórias. E durante uma pesquisa que a gente fez, a gente encontrou uma entrevista chamada Escrevivência, que está disponível no YouTube também, que ela, a autora Conceição, fala que escrever é uma forma de sangrar, porque é uma forma de sangrar mesmo. Mesmo sendo breve, a gente achou muito interessante, porque explica o fato de... Vai cortar? Ela vai cortar isso daí. Sabe aquele joguinho que o cara fica... Ah, daí ele faz assim, sabe? Tu nunca viu esse jogo? Tipo um Just Dance. Não, é tipo um negócio do Duolingo de Libras, a minha mãe fazia. Nossa! Mesmo a afirmação sendo breve, a gente gostaria de colocar um trechinho aqui no final para vocês poderem entender um pouco mais sobre isso. E... Então, por fim, eu acho que a gente poderia colocar aqui 3 palavras que definem essa história bem, assim, que eu acho que é intensidade, emoção e também a razão, porque a Mari Benedita, ela nunca perdeu a razão quando ela quis representar essas pinturas em forma de arte, porque foram sempre algo muito dela. Tá bom. Tá, tu vai falar aí, daí eu vou falar só tchau. Bom, gente, aqui a gente tá finalizando o nosso vídeo e a gente espera que vocês tenham gostado e espero que a gente tenha transmitido de forma correta a história da Maria Benedita, que é muito interessante e que eu aconselho a vocês lerem. Tchau! Tchau!